pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pode Pirar. Eu sou Mariana e o episódio de hoje é sobre ansiedade. A ansiedade é um dos temas mais relevantes da psicologia atualmente, devido à sua ampla prevalência e ao impacto significativo na saúde mental. Estima-se que afeta cerca de 264 milhões de pessoas em todo o mundo, sendo mais comum em mulheres do que em homens. No Brasil, aproximadamente 9,3% da população sofre de transtorno de ansiedade. Isso faz o Brasil o líder mundial em casos. Com a pandemia do Covid-19, não precisa nem dizer que a situação piorou, agravou ainda mais, né? Com toda a incerteza, isolamento social, as mudanças de rotina, tudo isso intensificaram os sintomas. Bom, para enriquecer essa conversa sobre ansiedade, eu vou apresentar aqui. Ela é psicóloga e neuropsicóloga, pós-graduada em TEA e pós-graduanda em terapia cognitivo-comportamental. Atua na psicologia clínica, é criadora de conteúdo digital sobre psicologia, palestrante e idealizadora deste podcast. Ela é a Kátia Coutrinho. Olá, Mari, tudo bem? A sua convidada de hoje é psicóloga, pós-graduanda em psicologia clínica pelo Instituto de Ciências da Mente, business coaching, praticante de programação neurolinguística, palestrante, consultora organizacional em desenvolvimento de equipes. Ela é a Vanessa Oliveira. Olá. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bem-vinda, Vanessa. Obrigada, Kátia. Vamos abrir essa conversa, Vanessa. A gente quer saber um pouco mais de você, né? Um pouquinho da sua história. Como é que você se identificou com o tema da ansiedade, onde você leva, né? Tanto na clínica quanto nos seus conteúdos digitais. Sim. Eu digo que a ansiedade, ela faz parte de mim, da minha vida como um todo, né? Eu tenho aí alguns anos lidando com a psicologia, antes da psicologia com coaching, então, cuidando de pessoas. E antes da psicologia, eu era servidora pública, já lidava com o público, um trabalho bem estressante. E eu tinha um estilo de vida muito agitado, muito inquieto, muito frenético, vamos dizer assim. Tanto externo, mas principalmente interno. Eu vivia nesse mundo frenético e agitado. E quando eu comecei a estudar psicologia, adentrar ao mundo da ansiedade, eu falei, poxa, é isso que eu tenho, né? Então, eu tenho ansiedade elevada. Então, eu fui adentrar esse assunto para me conhecer. Então, eu fui para terapia, né? Porque estudante de psicologia que não faz terapia não vira psicólogo, né? Exatamente. Então, eu fui para a psicoterapia e no meu autoconhecimento eu entendi, poxa, eu tenho ansiedade elevada, né? Eu tenho um transtorno de ansiedade aí generalizada, né? Vamos cuidar disso. Então, eu entendi que muitas pessoas, elas vivem por aí numa agitação achando que isso é normal. Como eu achava. Eu achava que a minha vida era normal, ser agitada, com muitos pensamentos, sem parar, né? Ia fazer as coisas, ficava batendo, tudo agitado. Às vezes o mundo calmo, a casa calma e dentro de mim um turbilhão. Esse turbilhão é a ansiedade. Então, eu foquei nela, né? Então, toda a minha graduação, meu TCC, tudo foi voltado para a ansiedade. Porque Qual que é a sua abordagem? A minha abordagem é a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. Como eu tinha previamente conversado com a Kátia, né? Eu uso das práticas, dos protocolos da TCC, faço, né, o atendimento conforme a TCC, mas eu também gosto de uma abordagem, uma vertente aí integralista, né? Ela falou, mas como que você falaria isso, né? Isso. Integralista. A gente pode usar a palavra holística, né? Olhar o ser humano como um todo. Olhar o ser humano não somente o transtorno que ele carrega em si, mas quem é a pessoa além daquele transtorno, né? Ah, mas isso daí é comum para uma psicóloga, para uma terapeuta. Nem Depende sempre. da abordagem, né, Vanessa? Nem sempre. Sim. Se a gente pegar, né, agora talvez gere uma crítica, mas vamos dizer, se a gente pegar um TCC muito raiz, que olha só para o protocolo, nós acabamos rotulando o paciente com aquele transtorno. Né? Sim. E eu já não gosto de ir para a rotulação, mas sim quem que é a pessoa por trás daquele transtorno, que somente carrega aquele transtorno, ela não é aquele transtorno. Então, como eu disse, sou TCC numa vertente integralista. Na TCC raiz, né? Fala uma coisa pra mim. Sim. A gente na TCC, né? Você sabe também que eu sou TCC. A gente na TCC segue, sim, um passo a passo. Principalmente se a gente for olhar ali pelas raízes de Beck, que é assim, é toda uma forma de protocolo, passinho a passinho. Também eu tô me soltando um pouquinho disso na mesma vertente que você. Sim. Mas vamos lá.
a gente sabe como que é realizado aí o diagnóstico da ansiedade. Nessa visão integralista que você traz, como que você realiza esse diagnóstico de ansiedade para os seus pacientes? Eu analiso o contexto da pessoa, né? Eu até mesmo, antes de fazer o diagnóstico diferencial, de lá pegar o DSM, ver em qual transtorno se encaixa, eu gosto de ver a narrativa da pessoa, o que que a pessoa carrega com ela, né? Qual que é a história daquela pessoa, como que ela traz as pessoas da vida dela, né? Que são os personagens da vida dela que ela carrega para ela, como que ela encara os fatos da vida, né? Como que ela se ambientaliza nas coisas que ela faz. Então, antes de partir para o diagnóstico diferencial, eu faço esse caminho com a pessoa, da narrativa daquela pessoa. Como que aquela pessoa ela se posiciona perante a vida, né? Como que a história daquela pessoa fez ela chegar até ali, né? E nisso entendendo como que ela se porta perante aquela vida, como que ela se porta perante ao transtorno. A gente vai estar falando até, inclusive, de causas nesse sentido, né? Porque a gente vai falar de fatores ambientais, história de vida, tem fatores genéticos aí também. Fala um pouquinho isso pra gente também, dessas causas, como que... A causa, né, são várias, é multifatorial, né? Por isso que a gente precisa olhar o paciente como um todo. Nós temos as causas genéticas, temos as causas temperamentais da pessoa, né? Porque a pessoa ela pode ter um temperamento, uma personalidade mais voltada a ser mais agitada, mais inquieta. Então, a gente entende aí se toda essa agitação é ansiedade ou se essa agitação também tem um perfil da personalidade daquela pessoa. E como... A agitação, desculpa, te cortando, a agitação, essa questão da ansiedade, ela conversa um pouco com a hiperatividade? Conversa, mas são diferentes. São diferentes, né? Isso que é interessante são estar diferentes, pensando. Né? Porque a hiperatividade é um transtorno. A pessoa ela não consegue, vamos dizer, controlar aquela hiperatividade. Na ansiedade, ela tem essa agitação, mas ela consegue se tranquilizar. Ela consegue se harmonizar naquela agitação mental, aquela agitação física, na agitação da vida social dela. Através de um aprendizado, mesmo dentro da psicoterapia, né? Que a gente vai desenvolvendo aí técnicas, né, Vanessa? Através da psicoeducação, ela vai entendendo como que a ansiedade se comporta na vida dela. Né? E além das causas genéticas, a gente tem a exposição a agentes estressores, uma vida voltada a um estresse crônico. Né? O que é um estresse crônico? A pessoa vive maior parte do dia estressada. Tudo estressa ela, né? E qual que é a causa desse estresse, né? A gente olha para onde está a causa desse estresse que está causando essa ansiedade, né? A gente tem alterações hormonais que pode causar ansiedade, uso de substâncias, tanto como medicamentos, né, que a pessoa pode usar, como drogas, álcool, e dentre outras substâncias, até mesmo os estimulantes, o uso excessivo, né, pode causar uma ansiedade mais elevada. Mudança de trabalho, mudança de casa, mudança de... quando vem algum projeto novo, pode causar essa ansiedade, principalmente se a pessoa ela não tem uma confiança, uma segurança da onde que ela vai pisar, da onde que ela vai adentrar corretamente aquele projeto. Relacionamento também. Relacionamento. Nossa, acho que isso causa bastante, né, ansiedade, né? Se juntar... A ansiedade tem a vertente da insegurança e da não confiança, né? Sim. O medo, né? O medo. Então, se a pessoa ela entra num relacionamento ali que ela não tá muito confiante, ela não muito segura, vai causar ansiedade. Vai causar... Porque é algo novo. Sim. Né? E um estilo de vida inadequado, né? Alimentação toda bagunçada, né? Falta de exercício físico, falta de uma rotina de vida, de lazer, de entretenimento, de cultura, de arte. Rotina de sono também, né? Privação do sono. Rotina de sono. Tudo isso interfere a gente ter essa ansiedade mais elevada. Você falou uma coisa muito interessante, né? No mês passado a gente estava falando sobre depressão, que muito... Para melhorar a depressão, precisava de rotina, exercício físico. Isso também conversa um pouco, né? Essas questões aí de sintomas e causas. Conversa um pouquinho também com a depressão, né? Conversa porque... Com ansiedade, né? Com ansiedade. Conversa porque o estilo de vida, né? Alimentação saudável, exercício físico, rotina de sono, rotina de vida organizada, você saber o que você vai fazer durante o dia. Tudo isso te dá segurança, tudo isso te dá confiança com aquilo que você está fazendo. Mas como que um exercício físico vai me dar confiança? Você vai conhecer o seu corpo através do exercício físico. E para a ansiedade, é assim,
essencial, né? Porque no exercício físico a gente vai trabalhar confiança, a gente vai trabalhar flexibilidade, a gente vai trabalhar concentração, foco, consciência corporal. Tudo isso juntado no tratamento de ansiedade melhora 90%, vamos colocar. E liberação de hormônios também. Liberação de hormônios, né? O exercício físico em si, ele faz a regulação hormonal para você, né? Ele te ajuda nessa regulação hormonal, principalmente os aeróbicos. Uhum. Libera mais serotonina, endorfina, dopamina. Os hormônios do prazer. Os hormônios, né? Os nossos neurotransmissores queridinhos, né? Que a gente não pode viver sem. Você falou uma coisa interessante sobre questão de rotina. E toda vez que a gente pensa numa pessoa ansiosa, claro, o ansioso ele está sempre se remetendo à preocupação com o futuro, né? Quando a gente vê que uma rotina bem estabelecida, tanto na questão de práticas de exercício, práticas de fazer coisas que gosta e tudo mais, mas eu costumo me ver muito assim, tendo uma rotina de cronograma da semana e do mês. Eu preciso aquilo visual, porque se eu não tenho aquilo na palma da mão visual, ou se eu não tenho ali meu celular com meu Google Agenda, eu fico muito ansiosa. Sim. Porque a gente fica tentando puxar tudo daqui da cabeça o tempo todo. Então a gente tem que achar recursos, né, externos, né? Então eu costumo até dizer, pessoa não ansiosa, tá? Então eu tenho o Google Agenda, tenho 357.874 alarmes. Sempre eu falo esse número aleatório, né? Tem 2 celulares com 2 alarmes para cada coisa. Em casa eu tenho meu planejamento semanal, meu planejamento mensal, porque isso tudo me traz segurança. Se eu não tiver, e eu precisei, com o passar do tempo, me adequar a essa rotina, porque senão vivia sempre assim, nossa, será que agora, o que é aquilo? Então, a gente também se adequar a uma rotina de organização ajuda bastante, né? Com certeza, porque o ansioso, se ele não for organizado, a cabeça dele já é desorganizada, né? Se ele não tem os pensamentos organizados, ele já vai estar desorganizado a cabeça. Sim. E se a rotina não estiver desorganizada, a gente cai na procrastinação. Sim. Porque a gente não vai saber qual que é a prioridade. Porque daí, se eu não sei o que eu faço, aí eu vou lá, tá, o que eu vou fazer agora? Eu preciso fazer exercício, eu preciso cuidar da casa, eu preciso lavar roupa, eu preciso trabalhar, eu preciso atender, eu preciso fazer isso. Então, vai estar tudo isso ao mesmo tempo na cabeça. Sim. Né? Rodando, né? Vai ficar plano. rodando, igual um carrossel desgovernado Nossa, aqui na cabeça. Horrível. E você não tem um norte. E o que você acaba fazendo? Procrastinando. Sim. Você vai fazer uma coisa totalmente aleatória daquilo que estava pré-programado na sua cabeça e vai passar o dia e você vai falar de novo, eu não fiz. Aí a gente cai na autocobrança, essa ansiedade que não me larga, eu não aguento mais ansiedade, esse dia corrido, falta de tempo. Então, vamos falar dos sintomas e opções de tratamento Isso. da ansiedade. Seria legal. Sim. Os sintomas, nós temos diversos, né? Os mais comuns, né, e que a gente vê no DSM, né, como diagnóstico diferencial, são as inquietação, né, que a gente já falou, agitação, né, falta de ar, aquela pressão no peito, taquicardia, vamos lá. Pensamentos acelerados. Tensão muscular, Sim. né, a perturbação do sono, porque às vezes você não tem uma qualidade de sono, Sim. aí aumenta a ansiedade e vai aumentar a sua perturbação do sono, porque você vai deitar para dormir, você não vai conseguir manejar os seus pensamentos, aqueles pensamentos vai ficar te perturbando a noite inteira. Sim. Ou você dorme e acorda pensando naquilo. No meio da noite, né? Nossa, é sempre assim. Às vezes acontece da gente... Eu tive episódios de ansiedade bem malucos aí um tempo atrás. E eu ia dormir, nossa, eu tava super tranquila. No meio da madrugada, era assim, 3 horas em ponto, 2h59, 3 da manhã... Eu despertava e eu queria dormir. E quanto mais eu pensava, quero dormir, eu não dormia. E ficava aquele giro de pensamentos ali, ruminantes. Horrível isso, né, Vanessa? Sim. E é muito típico da ansiedade isso. Principalmente quando você não tem consciência desses pensamentos. Sim. Quando você não tem um ordenamento desses pensamentos. Né? Nós temos como sintoma a evitação de situações. A gente evita estar em lugares. Né? A gente tem essas preocupações constantes. Problemas gastrointestinais. Nossa, verdade. Né? Como dor no estômago ou até mesmo diarreia. Muitos pacientes falam que tem, né? Principalmente, né, a gente já ouviu falar vários casos, tanto na faculdade quanto até na clínica, né, que eu já peguei, né? Pessoas com gastrite, Sim. que não se resolve, que não se faz tratamento e continua na mesma. Tem muita interferência da ansiedade.
né? Como também outros transtornos, né? Que hoje nós Sim. estamos falando exclusivamente da ansiedade. E a tensão muscular. Nossa, isso pega Né? bastante, né? A tensão muscular, bruxismo. Bruxismo. Eu tenho uma história de bruxismo que eu já tenho fiz. bruxismo. Eu já fiz cirurgia bilateral da TM por Nossa. conta de ansiedade, Olha né? só. Que desenvolvi um bruxismo muito forte e eu não tinha consciência disso, né? Eu não tinha consciência que eu travava a boca. Eu sabia que a minha boca doía, que travava, que eu tinha problemas de ATM, né? De DTM, na verdade. E eu não... Mas eu não sabia por que que eu tinha. Causa natural, né? Nasci com isso e tudo bem. Olha, eu vou Até falar- nisso eu fui descobrindo. Poxa, né? Você viveu a ansiedade na prática, na pele, no corpo, alma, né? Sim, sim. Eu vou falar para você. Eu tive uma paciente, hoje ela já está assim super bem no controle do leme do barco dela, né? Depois de um Aham. trabalho bem legal que a gente fez, mas lá no comecinho ela tinha muito essa questão do labirinto e da enxaqueca. Uhum. Começava a desencadear, era só assim, ficar ansiosa, estressada com alguma coisa e ficava ali ruminando. Não tinha um controle daquele pensamento para poder direcionar para uma solução, né? Aham. Começava com aquela enxaqueca, com aura, dali a pouco labirinto e labirintite, 2, 3 dias, enquanto o problema não começasse a ter ali A ter uma uma solução. luz de resolução, ficava largada na cama. E por muito tempo ela achou que isso era só enxaqueca, labirintite. A gente foi observando, o fundo era completamente emocional e ansioso. Como que tira, né, a qualidade de vida Sim. das pessoas, né? E eu acho legal eu falar aqui, porque acho que pessoas podem se identificar. Quando eu fiz a cirurgia da TM e o médico, ou o dentista foi ali me orientando, tal, como que eu tinha que posicionar a boca. Aí ele falou assim, ó, a sua boca, ela tem que ficar relaxada, ela tem que ficar espaçada, os dentes não podem ficar juntos. Aí eu falei, não pode ficar junto? Ele, não. Quando você estiver trabalhando ou fazendo alguma coisa, os seus dentes eles têm que ficar desencostados. Ah, você não sabia dessa? Você sabia, Mari? Na verdade, eu nunca tinha ouvido falar, mas eu me pego fazendo isso o tempo todo. Eu afasto os dentes porque eu sinto que eles estão me Aham. machucando, que aquela Tá pressão apertando. machuca. É. E aí eu afasto, mas na hora de dormir me dá falta de ar afastar os dentes. Ah. Começa a me dar aquela... Sim. E falei, tá. Pra mim, eu tinha que ficar com os dentes cerrados. Aí ele falou, não. É isso que fez você acabar com a sua TM, com as suas articulações. Então, eu entrei nesse treino de consciência corporal, Sim. né? De vários períodos no dia eu parar e fazer o exercício de conscientização. Igual a respiração diafragmática, que a gente para, respira. Eu fazia com a TM. Eu tô fazendo a respiração diafragmática toda vez que eu percebo que eu tô Aham. apertando Ótimo. muito. E aí, quando eu termino de fazer a respiração, eu faço pouco. Eu faço umas 3 vezes só pra Sim. voltar à consciência, porque a gente perde a consciência que tá apertando, né? Com certeza. E aí eu coloco a língua entre os dentes. Sim. Porque daí eu me machuco, eu percebo que eu tô apertando, né? Sim. Então, só de relaxar a boca e colocar a língua entre os dentes, eu percebo que eu vou controlar por algum tempo. Sim. Vamos pegar o gancho aí de falar sobre tratamentos, né? Porque Aham. quando a gente está falando de algumas técnicas comportamentais que a TCC traz, né? Sim. E você falou que gosta da respiração diafragmática também, gosto, relaxamento muscular progressivo. Mas assim, sabe a técnica que eu gosto muito da TCC que funciona para mim? Ah. O autotranquilize-se, que é o 5, 4, 3, 2, 1, né? Aham. Procure ver 5 coisas que estão à sua volta, 4 coisas que você consiga ouvir, 3 coisas que você consiga cheirar, 2 coisas que você consiga tocar, uma coisa que você consiga sentir o paladar. Mesmo que em volta você não tenha esses elementos sensoriais, você Sim, pode você usar a imaginação. busca na imaginação. Se você for falar assim, eu quero coisas que eu gostaria de estar cheirando. Eu lembro do cheiro de uma pizza, de um bolo de laranja, de chocolate, quem não, né? Delícia. Esse pastel frito da feira. Então, assim, você vai tirando aquele pensamento do foco ali, daquela coisa ali, ruminante, né? Nossa, eu tenho que pagar o boleto amanhã, o dinheiro não entra, o que eu vou fazer e tal. A gente começa a usar essa técnica, a gente, olha, tira e queda. Você tira o foco daquele pensamento e você consegue voltar ao seu eixo, né? Porque aí você usa as sensações, né? Isso. Os sentidos do seu corpo. A gente chama isso também, a neurociência, acho que chama isso como aterramento, Aterramento, exatamente. né? É uma técnica que você pode fazer tanto em qualquer lugar que você tá, né? Fazendo, usando os seus sentidos, ou como você pode fazer na natureza, né? Que daí tem
um nome, chama ground. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Que você coloca os pés mesmo na grama, descalço, né? E você faz como uma posição de yoga, sabe? Assim, coloca numa postura não rígida, mas fixa na grama. E você faz essa técnica de você ouvir, você ver o que está à sua volta, principalmente na natureza, né? Você ver a natureza, sentir o cheiro da natureza, você ouvir algum animal, algum barulho da natureza, e isso também faz você acalmar o seu corpo. Enquanto você sente ali a graminha no pé. E isso acalma através das sensações e também tira a sua... Vamos colocar a eletricidade, né? Porque o seu corpo é movido a energia, energia estática, né? Sim. E nessa técnica você consegue também meio que tirar o excesso dessa energia estática. Sim. Essas técnicas funcionam também em crise de ansiedade? Porque existem as crises mais... Então, ela vai severas, depender do paciente. Vai depender de como está o paciente e de como está a crise do paciente. Né? Se for uma crise muito grave, não dá. Né? Qualquer tipo de intervenção numa crise muito grave, intervenção terapêutica, não vai surtir um efeito necessário naquela hora. Então, o paciente, muito provavelmente, ele vai precisar de um atendimento hospitalar para ele diminuir essa explosão, vamos colocar assim, que está no corpo dele, para que ele volte à consciência. Porque numa crise, nós não estamos totalmente dentro da realidade. Não estou falando aqui em psicose, mas numa crise nós não estamos em si, em nós mesmos. Então, qualquer intervenção que nós façamos não vai surtir efeito, a pessoa não vai entender. Então, a gente precisa acalmar aquela pessoa e muitas vezes precisa da intervenção médica para depois a gente entrar aí com essas técnicas, entendendo o porquê que levou ele a ter aquela crise, da onde surgiu aquela crise, né? Quais são os eventos anteriores que levou ele a essa crise e dentre outros fatores. Você me fez lembrar, você assistiu Divertidamente 2? Não. Olha, nossa, caiu assim... Meu filho assistiu, ele veio me contando. Entrou um elemento novo ali daquelas 4 emoções e entrou na ansiedade, né? Que tudo ela queria mais e mais e mais. Chegou um momento em que ela não conseguia sair daquele rodopio. A ansiedade estava em crise literal com ela mesma, né? Enquanto que a menina, que é regida por todas as emoções, ela ficou congelada. Ela entrou num processo de congelamento, né? Então, isso que você falou faz muito sentido. A gente precisa realmente ter uma intervenção um pouquinho mais ali pontual para tirar desse giro, desse rodopio que a ansiedade ali estava, né? Para poder fazer alguma intervenção, né? E no filme, né, ela paralisa e ela tem lembranças boas. Ela começa, mesmo ali em crise, mesmo ela estando no rodopio ali da ansiedade, né? Que no filme mostra um tipo um carrossel mesmo, um furacão ali dentro dela, rodando, e a personagem ali da ansiedade, ela não sabia o que fazia, né? De tanto que ela sabe, não, eu sei o que vou comandar. Quando ela realmente entrou no controle, ela não sabia o que fazer. Então, é exatamente isso, né? Alguns casos que nós estamos em crise, posso dizer até que a grande maioria, quando a gente entra em contato com as nossas sensações, com o nosso eu, com a nossa essência, a gente consegue sair mais fácil da crise, que é o que mostra no filme, né? Sim. Ela começa a ter contato com ela mesma, lembrar, né? No filme aparece, né, a alegria, as outras emoções que aparecem no primeiro filme, correndo atrás de trazer essas lembranças para ela entender quem que era ela, quem que era a Wiley ali, né? Então, o processo ansioso, a gente tem que fazer isso também, né? Quando a gente tá ali naquela ansiedade, naquela crise, que você percebe que você tá entrando em ansiedade, né? A gente tem que desfocar da ansiedade. É difícil? Completamente difícil. Né? Parece que o seu mundo vai cair e você, meu Deus, e agora? O que eu faço? Não tem saída, não vejo nada. Mas tem. Quando a gente começa a se conectar com a gente mesmo, interiormente, a gente puxa a nossa essência, mesmo que tava lá no finzinho, a gente começa a ter uma luz no fim do túnel. E isso é maravilhoso, a ansiedade. E é por isso que essa abordagem holística, essa abordagem integralista, ajuda muito quando a gente trabalha no set. Por quê? Se a gente trabalha com o paciente só os protocolos, na hora da crise ele não vai lembrar de protocolo.
Não vai lembrar de protocolo e o protocolo não vai dar certo. Então, só que se ele tiver ali enraizado no autoconhecimento dele, sabendo quem ele é e como ele pode explorar a essência dele, aí fica mais fácil. Ou seja, a terapia é uma opção de tratamento. Com toda a razão. Um ansioso sem terapia, não recomendo. Diferentes tipos de ansiedade? Tem, né? Vou falar um pouquinho delas, né, Vanessa? O que a gente mais ouve falar, TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Acho que esse é o carrão-chefe, né? O que significa? Transtorno de ansiedade generalizada é tudo aquilo que pode estar te causando ansiedade por, muitas vezes, não tem um fator específico, mas tudo te causa ansiedade, né? Vou ter aqui uma entrevista de emprego amanhã, nossa, eu já estou ansiosa. E no fim de semana eu tenho aquele compromisso, vou ter que fazer isso, aquilo. Então, assim, você vai em vários espaços, em vários lugares, só pelo fato de você ser ansiosa em todos os sentidos, né, Vanessa? Tudo causa preocupação. Um simples, vou no mercado comprar uma carne, já vai causar ansiedade. Por quê? Talvez eu não vou achar a carne que eu quero, ou a carne vai estar muito cara, eu não vou ter dinheiro para pagar, meu cartão não vai passar. Então, tudo vira um problema para quem tem TAG. Tudo. Vou ter que conversar com meu filho. A pessoa já começa um processo ansioso. Vou ter que fazer janta, já começa um processo ansioso. Então, a pessoa, ela fica ali, maior parte do dia com ansiedade elevada. Né? Com aquela agitação que a ansiedade dá, ou a paralisação. A gente falou muito de agitação, né? Sim. Mas a ansiedade também paralisa, né? Você fica ali congelada, você não consegue dar passos, você não consegue fluir. Então, a gente fala que a TAG é isso, uma ansiedade, um medo excessivo, constante. São preocupações constantes sempre com o que vai acontecer, né? E com algo assim que não causa ameaça, não causa um perigo tão grande, mas ali a pessoa vê que é um perigo gigantesco ir no mercado comprar uma carne. Então, a TAG, simplificadamente, é isso. E, às vezes, no consultório, no setting terapêutico, né, Vanessa, a gente, quando está com um paciente ansioso, a gente começa a fazer aquele debate socrático, né? Mas e se isso acontecer? O que de ruim pode acontecer? Aí a pessoa responde. Mas e aí? E se isso acontecer? E você vai desdobrando o que pode acontecer. Até que ela chega lá, esmiuçando todas essas perguntas e vê, olha lá, não vai acontecer nada de catastrófico aqui. Que, aliás, a mente ansiosa ela é uma mente catastrófica, né? Sim. Então. Tudo vai acontecer algo desastroso. Isso. E ainda tem pacientes que pensam, vai acontecer algo desastroso porque eu estou lá. Isso também. Ou assim, eu tenho certeza que algo de ruim vai acontecer, porque quando eu tenho essa sensação, igual quando eu dou meu dedinho do pé, eu sei que vai chover, né? Não, eu tô com aquela sensação, meu coração tá disparado, algo ruim vai acontecer. Não, você só tá ansiosa, não sabe por quê, né? E não necessariamente isso vai acontecer, né? Exatamente. E aí, linkando isso aí com a ansiedade social, fala aí pra gente também, Vanessa, um pouquinho. A ansiedade social, ela é um medo ou uma ansiedade também exacerbada, mas por eventos ou situações. A pessoa encara, na mesma forma da TAG, que ela vê aquela situação como uma ameaça fora da realidade. A fobia social são para eventos esporádicos. Então, e principalmente eventos que vá trazer exposição para aquela pessoa num caráter de julgamento. Principalmente se foi um comportamento aprendido. Vamos lá, uma aluna aí de colegial que tinha que ser feito ali aquele trabalhinho com os amigos, esquece de se preparar, vai lá na frente, se prepara, passa por uma situação vexatória. Então, esse gatilho muitas vezes vem em forma de, nossa, eu vou ter que falar em público. Nem percebe, mas é um pensamento automático, né, Vanessa? Mas aí, e se eu passar vergonha? Né? Passar vergonha ali vai ser muito... É o fim para mim, é uma catástrofe. Então, isso também entra dentro da ansiedade social, né? Entra. Então, a pessoa, ela já não vai naquele evento, numa apresentação, até mesmo reuniões de família, pode caracterizar uma fobia social, porque ela está sendo exposta e ela tem... A situação tem um caráter julgatório. Sim. Porque a família pode julgar ela, a família pode apontar algo para ela, então aquilo ali já causa medo nela. Então, ou ela não vai, ou ela vai e ela passa aquela situação por um medo muito extremo. Um sofrimento, ela está ali e ela está sofrendo. Ela está com medo, ela está em crise, ela tá tendo coisas ali que faz com que ela queira sair do ambiente. Ela tá ali em sofrimento extremo. Isso pode evoluir pro pânico, que é já um outro estágio da ansiedade, uma outra forma de ansiedade? Pode dizer que sim.
A pessoa, inclusive, pode somatizar isso tudo, né, Vanessa? Trazer sintomas aí para o físico mesmo, né? Fala um pouquinho do pânico pra gente também. O pânico, são crises inesperadas. Então, a fobia social é uma coisa esperada. O TAG também é esperado, porque a gente já tá ali ruminando, pensando no que pode acontecer. E na fobia social a gente sabe que tem um evento que a gente pode ser julgado e eu não vou me sentir bem com isso, então eu já tenho medo, já tenho uma aversão àquilo ali. O pânico, ele é inesperado. Você não vai sair na rua pensando, vou ter uma crise de pânico. Se uma pessoa sair na rua achando que ela vai ter uma crise de pânico, já não é pânico. Já se caracteriza outro tipo de ansiedade ou até outros tipos de transtorno, tá? Então, o pânico, ele é inesperado. A pessoa tá na rua e começa a crise, né? A principal crise sintoma da crise do pânico é a sensação de morte, né? Que você vai morrer, né? Por questões que você tem taquicardia, você tem pressão no coração, né? No peito, você sente uma dor do infarto, né? Vamos colocar assim, alguns pacientes já vieram, eu vou morrer. Tem certeza genuína que tá indo embora. Tem as 2 semanas que eu atendi um moço que ele tinha tido a crise do pânico no final de semana. Aí ele passou o final de semana no hospital, porque ele foi, voltou, teve crise de novo, voltou. E ele pediu uma sessão de urgência. E ele passou a sessão inteira falando, eu vou morrer. Mas eu quero que você fale pra mim que eu não vou morrer. Se eu fizer certinho o que você tá me falando, eu vou ter certeza que eu não vou morrer. Então, o pânico você acha que você vai morrer. Mas uma crença você não vai. genuína, né? A gente estava falando, né, da pandemia do Covid, como isso agravou, né? Eu Sim. nunca tive questões de pânico, mas na pandemia teve um episódio ali de eu ficar 3 semanas em casa sozinha. Eu morava sozinha, eu estava passando por uma situação de divórcio que já estava difícil para mim. E aí, o meu filho não ficou essas 3 semanas comigo. E aí, eu fiquei 3 semanas sem sair de casa. E aí, chegou um momento que eu falei assim, tem coisa errada comigo. Eu não conseguia olhar pela janela. E eu não conseguia mais abrir a janela. E eu cada vez ficava mais dentro de casa. Eu falei, eu vou pra rua. Eu vou no supermercado, era só atravessar a rua, pegar alguma coisa, porque eu não vou mais ficar aqui confinada. E assim eu fiz, eu desci do prédio, quando eu saí na frente do prédio, passou um carro, eu caí pra trás, no chão, e ali eu fiquei e comecei a chamar o porteiro me colocou pra dentro, eu falei, me coloca dentro de casa. Aí eu entrei pra dentro de casa, tranquei a porta, ali eu fiquei mais umas 2 semanas. Então, eu sei que aquilo foi um pânico, né? E foi a pandemia que me causou aquilo. Eu não podia sair, eu comecei a ficar dentro de casa, com medo e aquilo, sem ninguém, sem conversar com ninguém, aquilo foi, né? Então... Foi uma explosão, né? Porque o pânico é uma explosão. Sim. Você vem um processo ansioso, que talvez, né? No caso, esse paciente, ele já tinha um processo ansioso, que ele foi protelando, não foi cuidando, tal. Foi evoluindo, né? Foi evoluindo, até que explodiu no pânico. Né? Então, o pânico, em linhas gerais, bem informalmente aqui, é uma explosão. E ele pode acontecer com um episódio assim também, uma vez ou outra? Pode. Não é uma... Ele pode acontecer esporadicamente, não quer dizer que você vai ter outros episódios, e também você pode ter outros episódios desde que não tratado, tanto medicamentoso quanto na terapia. Sim. E aí, se a gente for falar em agorafobia, é interessante que também é uma preocupação com situações que já foram vivenciadas, né? Pessoas que, por exemplo, foram andar no shopping num determinado horário da tarde, né? Dom Pedro, aqui em Campinas, por exemplo, você vai depois das 2 da tarde, dá aquele medão de você ser atropelado por aquele arrastão de pessoas, né? Sim. E há um comportamento aprendido aí também. Então, toda vez que se vai andar em algum lugar onde você vê muita gente vindo em sua direção, você lembra daquilo que você sentiu, aquele sufocamento, você sabe que vai passar mal. Então, você começa a ter evitação disso, né, Vanessa? E toda vez que você se coloca, nossa, vou andar, 13 de maio também é uma rua aqui, viu, gente, em Campinas, que, meu Jesus, né? Até eu, nessas horas, eu acho que eu tenho agorafobia também. Agorafobia, então, seria um medo de multidão, é isso? Na verdade, assim, não é só medo de multidão, mas é um medo de passar mal e não ter quem te socorra, não é isso? É diferente da agorafobia, da fobia social, que a fobia social são eventos que você tem medo da exposição. Isso. A agorafobia, ela
ela tem 5 fatores que engloba a agorafobia. Que a pessoa, ela não consegue, ela tem um medo extremo ou uma ansiedade extrema de andar em transporte público e permanecer em lugares abertos ou fechados, medo de sair de casa sozinha ou ficar em filas e multidão. Isso. Então, se a pessoa tiver 2 ou mais desses sintomas, né, e ela não conseguir mesmo se expor nesses lugares, já se caracteriza a agorafobia, desde que tenha aí um tempo prolongado, né? Que a ansiedade tem que ter um tempo aí de ação desses sintomas. Então, a agorafobia, ela a todo tempo, né? Eu não consigo entrar num ônibus. Eu não consigo estar num ambiente fechado. Eu não consigo estar num ambiente aberto. Um ambiente aberto, tipo um show, uma feira, né? Tá aberto, mas tem muita gente. E eu tenho a sensação, poxa, se acontecer algo aqui, ninguém vai salvar. Ninguém essa vai me sensação salvar. que pega, né? Ou as pessoas estão me olhando, né? E eu fico apavorada porque as pessoas estão me olhando. Então, eu não consigo expor. E daí entra o mesmo fator da fobia social. Ou eu evito, eu não vou. Não. Por exemplo, às vezes a pessoa ela tem o medo de andar, ela não usa o transporte público, mas ela é obrigada a usar porque ela precisa trabalhar, né? E ela pode estar no transporte público, mas com um medo extremo, um sofrimento muito grande toda vez que ela vai andar ali. E daí esse sofrimento causa um estresse no organismo dela muito grande, e isso continuamente pode se agravar em outros transtornos e até mesmo o pânico ali em si. Porque o pânico, ele tá muito associado com a agorafobia. Principalmente depois que você tem uma crise de pânico, aí você pode desenvolver agorafobia ou vice-versa. E quando que a ansiedade ela é patológica? Dá para diferenciar? Existe ansiedade normal? Existe? Então, Sim. assim, como que se diferencia a ansiedade normal da patológica? Se a gente não tiver o mínimo de ansiedade, a gente morre, né, Morre. Vanessa? Por exemplo, você está ali andando na rua e, de repente, você vai atravessar a rua, você vê que um carro vem, aquela descarga ali de adrenalina faz com que você tome uma atitude. Ou você corre para frente, ou você volta para trás. E essa infração de segundos para você tomar uma decisão. Se você não tiver esse mínimo de ansiedade, você morre atropelada mesmo. Ou a gente fala de luta ou fuga, né? Ou então, se você está ali para se defender de algo, de alguém, né? Nos antigos ancestrais ali, o pessoal tinha que lutar ou fugir, né? Lutar para ter a sua caça ou fugir para não ser a caça, né? Uhum. E a gente herdou isso dos nossos ancestrais, né? No nosso sistema neurobiológico. Então, hoje a gente não tem que correr atrás da caça nem correr de ser caçado. Mas o organismo entende essa liberação, né? Do cortisol, da noradrenalina. E aí que ela vai ser patológica. Você está evitando uma situação para não ser atropelado, para você vê que vem vindo uma pessoa ali que está pronta para te assaltar, você corre. Essa é uma ansiedade normal. A patológica é tudo isso que a gente está falando, não tem um porquê exato, você não está num perigo iminente de vida, mas tudo isso vai mudando, né, o aspecto aí relacional do organismo, né? Exatamente. A ansiedade, ela nos prepara, ela tem a vertente de nos preparar, de preparação para algo. Vamos colocar aqui um vestibular. Né? Você se prepara, ela te move, ela te movimenta a se preparar para aquele vestibular, para aquela apresentação, para um podcast. Então, ela vai te mover, ela te move. E ela se caracteriza patológica quando esse movimento é excessivo. Quando esse movimento gera preocupações fora do comum. Né? É só uma apresentação. Só que eu faço daquela apresentação vamos colocar aqui um terremoto. Né? Então, a gente... e essa preocupação, ela precisa causar prejuízos na sua vida. Né? Então, essa ansiedade patológica é quando ela não tem mais só a função de te proteger ou de te preparar, mas ela está prejudicando a sua vida diária por um certo período de tempo. Você já não tem uma rotina normal, calma, tranquila. Você só vive em torno de uma ansiedade que te move a coisas que não são saudáveis para o seu dia. E existe a possibilidade de uma pessoa ansiosa não saber que é ansiosa, normalizar, né, essas situações de ansiedade e viver uma rotina achando que aquilo é normal? Se acostumar a viver com a ansiedade, né? Eu era acostumada a viver com ela sem saber que ela existia. Né? Então,
Quando a pessoa toma consciência que aquilo ali é ansiedade, que sim, você pode ter uma vida mais leve, mais tranquila. Para que carregar um fardo tão grande se ele pode ser menor? Então, as pessoas com certeza podem normalizar a ansiedade como comum. E aí, como é que funciona aí um cérebro de uma pessoa ansiosa? Principalmente se a gente vai falar assim, né? É comum ser ansioso? Não, não é. O que leva a pessoa, às vezes, a normalizar isso? Como que funciona o cérebro da pessoa ansiosa? Eu costumo falar que o cérebro de uma pessoa ansiosa é como um carrossel desgovernado. Né? Então, é um carrossel ali normal. O carrossel gira tranquilamente, tá rodando os pensamentos ali normal, né? O carrossel em si é o nosso cérebro e os cavalinhos são os nossos pensamentos. Quando ele tá rodando normal, tá normal. Mas quando o cérebro, ele tá no movimento de uma ansiedade patológica, esse carrossel ele gira desgovernadamente, né? E você não consegue se concentrar em nenhum dos cavalinhos. Você não consegue se concentrar em nenhum dos pensamentos, né? Ele gira, 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 gira e você não consegue se concentrar, você não consegue se focar em algo, né? E isso reverbera em todo o seu corpo físico, da sua cabeça, reverbera no seu corpo. Ô, Vanessa, e aí a pessoa que tem essa questão da ansiedade, né? Como é que ela pode achar um propósito de vida para ela, dentro de todas essas dificuldades que a ansiedade traz? E aí, qual que é a chave aí, mestra, para a gente conseguir desvendar isso? Propósito de vida, todo mundo nasce com um, é isso que eu acredito, né? Todo mundo nasce com um propósito de vida, nasce com uma missão de vida, algo que tem que ser cumprido. Então, esse é o que eu acredito, né? E como que a gente descobre isso? Vivendo, né? Acreditando no nosso potencial, acreditando na nossa essência e acreditando naquilo que faz sentido pra gente. Quando nós estamos num processo ansioso, nós não conseguimos olhar para essas vertentes, porque a nossa maior preocupação é a autocobrança, a insegurança de não conseguir fazer, né? Um ansioso se cobra demais, se julga demais, se sente incapacitado demais para conquistar algo. Ele vive no mundo, no modo de sobrevivência. Ele não consegue viver, ele só sobrevive, né? Exatamente isso. Modo sobrevivência. Como que nós saímos do modo sobrevivência e arranjamos um propósito? Se conectando com o nosso eu, nos conhecendo, nos indo para caminhos que nos levam aquilo que faz sentido pra gente, né? Aí entra a técnica lá do aterramento. Sair do pensamento e entrar nas sensações. Eu vi uma postagem lá no seu Instagram, eu achei super legal, né? Que você fala assim, o seu cérebro te engana, né? Isso tem a ver com a ansiedade? Então, fala um pouquinho disso pra gente, né? Com toda certeza. Porque o que um ansioso mais faz na vida é acreditar no que o cérebro diz pra ele, né? O que aquele pensamento diz. Então, você não é capaz. Eu acredito fielmente naquilo ali que eu não sou capaz, né? E quais as evidências que você não é capaz? Exato, aí vem o questionamento das evidências, Quais né? as evidências? Costuma dizer que o nosso cérebro é meio burrinho, viu, Mari? Porque você deixa aquele pensamento falar assim, não vai dar certo. E ele vai falar assim, tá bom, então não vai dar certo. E não dá certo. Ah, você não vai conseguir isso, você é incompetente. Tá bom, você é incompetente? Então tá bom, você será incompetente. Ele obedece às ordens que você dá, mesmo que você não esteja percebendo que esteja dando ordens, porque são pensamentos automáticos, catastróficos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente pensa, né? Exatamente. E são pensamentos que estão daquilo que a gente vive, daquilo que a gente carrega na nossa história, né? Aquilo que a gente carrega da nossa história, que a gente ouviu do ambiente que a gente viveu, das redes sociais, vamos dizer, né? Nesse momento, de tudo. E esses pensamentos, eles são formados por isso, pelo aquilo que a gente acreditamos, pelas crenças que nós temos. Então, se eu tenho uma crença que para ter dinheiro tem que trabalhar duro e ser muito difícil, quais vão ser os meus pensamentos? Que dinheiro é difícil, que eu não consigo, posso trabalhar o quanto puder, eu não vou ter dinheiro. Então, e isso vai causando ansiedade, porque a gente acredita naquilo ali, eu nunca vou ter dinheiro. Aí eu penso, mas e as minhas contas? Aí aquilo vai virando um bolo. Sim. Um bolo, né? E quanto mais a gente foca naquilo, mais expande e mais o cérebro acredita. Então, então você tá falando que é isso? Então, vamos lá. E mesmo que você tenha capacidade para fazer coisas assim, elaboradíssimas, né? Você prevê aquele carinha no ombro da gente, né? O tal do impostor, né? Que fala, não, imagina, você, olha só que vexame que você está causando e tal. E aí a gente vai acreditando e isso vai trazendo a gente mais um fator de ansiedade, né? Então não acredite em tudo que o seu cérebro te diz. Sim, o seu cérebro te engana. Te engana. Você falou isso lá no seu Instagram.
Falei. E eu tô acreditando. Kátia, lá em cima, né, quando a gente está fazendo a apresentação desses índices do transtorno da ansiedade, a gente viu que ela tem prevalência maior nas mulheres do que nos homens. Sim. Né? O que você poderia dizer sobre isso, né, trazer em relação a isso? Eu vou voltar ali na época das cavernas, né? É uma questão atencional, emocional e atencional. Então, o homem saía para caçar, trazia comida, e a mulher ficava tomando conta da casa, tomando conta dos filhos, defendendo a casa para ver se não via ninguém atacar, além de fazer as outras coisas. Tinha que plantar para comer, tinha que fazer a comida. Então, nós somos multitarefadas, né? Multitarefas. A gente consegue, a gente até brinca, né? Nós conseguimos fazer 4, 5 coisas ao mesmo tempo e ainda por cima assoviar e chupar cana, né? Os homens não, se der para eles uma tarefa, eles vão executar bem aquela tarefa. Desculpem, gente, não estou sendo feminista, não, mas isso é verdade, uma questão atencional, biológica, mas também tem a questão emocional. Nós somos muito mais emoção do que razão. Então, é claro que a gente está falando de emoção, está muito ligado à questão da ansiedade, né, Vanessa? Então, a nossa sobrecarga emocional enquanto sobrevivente, pessoas aqui que temos que dar conta de uma dupla jornada, né? Antigamente a mulher casava e ia cuidar da casa, do marido e depois dos filhos. Hoje nós temos a situação que a mulher casa, ela continua tendo que dar conta da casa, dos filhos, do esposo e também ser uma segunda provedora do lar. Então, isso tudo também causa uma sobrecarga muito maior do que nos homens. Claro que a gente vê que tem homens que ajudam muito nas tarefas ali do lar, mas existe sempre aquela cultura de que é a gente que vai ter o melhor gosto para ir lá no mercado, pegar o melhor alimento. A sobrecarga mental é da mulher, Sim, né? É a mãe que sim. sabe do calendário vacinal, do calendário Sim. escolar, da roupa que não serve mais e tem que comprar. O marido está presentinho do repetindo a amigo. roupa ali naquele dia. Não, você já usou a semana passada. Tal. A gente ainda pega pequenos detalhes que eles não pegam, né? Então, acho que tudo isso soma também, né? Sim. E E fazendo um gancho até, né, da ansiedade das mulheres, né, que a gente sabe que existe essa sobrecarga e tal, a gente pode trazer também a ansiedade infantil, né? Se a gente for fazer um gancho, as mulheres sobrecarregadas, muitas vezes, por exemplo, deixa a criança muito tempo nos eletrônicos, né, nas telas, porque ela precisa fazer as coisas, né? E o quanto esse mundo agora trouxe para as crianças, né, com essa questão dos eletrônicos, uma ansiedade absurda, porque eles perderam um pouco a capacidade de criar, né, e fazer as coisas, está tudo muito pronto, e a internet é feita para não parar, né? Então é um vídeo atrás do outro, você vê esses canais de vídeo que um vídeo já vem depois do outro sem você nem perceber. A criança não sai daquilo, né? Então, assim, o quanto as crianças estão sendo afetadas também pela ansiedade, né? muitas vezes as mães, elas não têm aí um recurso disponível ali rapidamente. Chegou em casa super cansada, já trouxe a criança ali da escola, e a criança quer brincar, ela tá cheia de energia, ela só precisa respirar um pouco. Então ela fala assim, tá aqui, ó, vê a Peppa Pig, vê a Dora Aventureira, acho que é isso, né? Faz tempo que eu não vejo isso. Vê aqui enquanto a mamãe vai ali, né? Ela só vai ali respirar, ela tentar, porque às vezes a criança Não, volta vou fazer também. janta, vou lavar a roupa que ele vai ter que ir na escola no dia seguinte. Mas às vezes, Maria, ela precisa assim, um momentinho só para ficar na caixinha do nada, 5 minutos, porque a criança volta, mãe, o amiguinho, professor, fala, e ela tá ainda desconectando da jornada de trabalho dela, ela tá dando atenção ali para aquele filhinho que tá querendo contar como é que foi o dia, e ele continua falando, e ela chega em casa, ela fala assim, eu vou no banheiro, ela precisa às vezes no banheiro para poder ficar ali quietinha e só ouvir o nada, né? E muitas vezes ela não tem esse recurso de alguém, por exemplo, o marido chegar junto para ajudar, ou não tem marido, ou talvez ela precisa ali já correr atrás do jantar, porque a criança tem hora para comer, para deitar, para dormir, então assim, muitas vezes é o único recurso que a mãe tem. Então, o que às vezes a gente pode assim sugerir, né? Deixar a criança por poucos minutos ali, centrar, tentar deixar algum brinquedinho ali para ela brincar Mais lúdico, diferente, né? mais lúdico, enquanto ela dá uma respirada. Depois, ter um momento com essa criança de relaxamento também, para ela poder sair desse estado de ansiedade e proporcionar para esse filho, essa criança, um momento ali de interação. Isso também ajuda a baixar os níveis de ansiedade, né, Vanessa? Ajuda. E eu acho que nessa questão, o mais importante que a gente precisa olhar, principalmente nós como terapeutas, né? Olhar o que aquela mulher acredita, né? A maior parte das mulheres, elas acham
que elas devem dar conta de tudo o tempo todo, Sim. né? E isso é um grande vilão para a mulher, né? Por quê? Isso foi enraizado na sociedade, né, para a mulher. Por que que eu tenho que dar conta de tudo o tempo todo? Né? Tá tudo bem, eu não preciso ser a Mulher Maravilha. Então, a sociedade olha a mulher como a guerreira, a Mulher Maravilha, aquela que faz tudo. E isso causa uma sobrecarga gigantesca na mulher. Né? E quando a gente faz um trabalho de conscientização com aquela mulher, não precisa dar conta de tudo. Você pode pedir ajuda. Você falou uma palavra aí que às vezes é um peso para mim, tá? Nossa, Kátia, eu admiro você. Você é uma guerreira. Isso não me dá a chance de ser normal. Exatamente. E guerreiros têm que estar sempre lutando. Tem que estar sempre ali no combate. Tem que estar sempre ali disposto a vencer, né? A gente não é guerreira. Claro que eu sei que a pessoa que fala isso, ela tá com aquele propósito de elogiar, dizer, olha como eu te admiro, como você tem uma força interior. Mas isso traz uma cobrança tão grande pra gente, Sim. né, Vanessa? Em alguns momentos, a gente precisa realmente ser guerreira. Em algumas Sim. situações, em alguns momentos difíceis da vida, a gente tem que arregaçar a manga e ser a guerreira mesmo, ser a Sim. fortaleza ali. Mas não precisa ser o tempo todo. Sim. Não precisa ser 24 horas por dia, né? A mulher, ela precisa entender que ela é uma mulher. Além de ser mãe, esposa, profissional, ela é uma mulher. Sim. E muitas mulheres não conseguem olhar para esse lado mulher dela. Ou a mulher que precisa de cuidado, que precisa de atenção, que precisa de um momento para estar sozinha, né? Que precisa de um momento para chorar no banheiro, às vezes sozinha, ou no quarto, de adentrar o seu eu feminino, se conectar com o seu eu feminino para dar conta de tudo. Entrar na caverninha de vez em quando, entrar na caixinha do nada, né? Não, eu quero só fazer nada, eu quero ficar pensando em nada. Às vezes a gente precisa disso. Sim, né? e as Pra mulheres desconectar. entram em relacionamentos pensando nisso. Não, é muito cultural, né? As gerações agora acho que tá com um pensamento um pouco mais diferente, mas, né, da nossa idade, assim, da nossa geração, elas já, muitas vezes, já entram num relacionamento com esse estigma, né? Eu preciso dar conta de tudo. Não, né? Uma casa, moram 4, 5 pessoas. E a obrigação da casa não é só da mulher. É de todos, porque todos moram ali. Sim. E muitas mulheres, elas não conseguem ter essa força para falar, ó, aqui não é a minha obrigação. São todos moram aqui, todos têm que contribuir. Lógico, cada família vai ter sua limitação, cada família vai ter os seus, Sua dinâmica, a sua né? dinâmica, mas, né, o Ela peso não não pode carregar pode esse ser só fardo. dela. Ela Exato. precisa distribuir desde a criança pequena, né? Sim. A criança chega da escola, né, igual você falou ali, né? Qual outro recurso? Envolve a criança. Envolve a criança ali no jantar, né? Qual que é a idade da criança? Ela já pode ajudar você a cortar um Colocar a legume? mesa enquanto você tá terminando. É isso. Exato, colocar a mesa, envolver a criança. Já Porque de pequenininho. às vezes a gente tem a sensação que a gente está deixando a criança ali livre, leve e solta no celular e ela tá calma. Mas interiormente ela quer participar, ela quer estar presente na família. Então, uma que eu diria, atitudes mais essenciais dentro de uma família é envolver as crianças nos processos. Lógico, dependendo da idade, você vai envolver de acordo com a idade da criança. Mas envolva, não deixa a criança de lado. Né? Envolva, que isso vai também diminuir um pouco do seu peso, porque você deixa ela lá, aí você já tá ansiosa, aí você começa a se culpar porque você precisava dar atenção para ela, mas você precisa fazer janta. Então, junta. Ô, Vanessa, e não é romantizar, né? Porque não é fácil tirar uma Não. criança do eletrônico, mas quando você vence essa barreira e ela cumpre uma tarefa, por exemplo, de colocar a mesa e você elogia, nossa, você Ela colocou se sente- direitinho, que linda tá essa mesa. Ela se sente importante. E aí na próxima ela quer participar e tal. Então, assim, não vamos romantizar, é difícil tirar do eletrônico. toda certeza. Mas tem que vencer essa barreira. Sim. Tem que vencer. E para vencer essa barreira é que muitas mães não conseguem, pais também, né, lógico, né, os responsáveis por aquelas crianças, porque a criança ela vai fazer birra, ela vai chorar, ela vai se espernear, e a pessoa tem que ficar firme, né, não é dura, não é agressiva, mas é firme, uma posição firme perante a criança. Só que às vezes aquela pessoa ela não consegue ser firme nem com ela. Como que ela Não, vai e ser também com a tá tão criança? cansada, né? E aí fala assim, "Ai, não deixa, fica, Ela faz não tem tudo." nenhuma ideia, assim, um recurso que vem à mente. É mais fácil mesmo. Olha, eu não estou recriminando a mãe que precisa fazer isso, gente, de forma Lógico alguma. que não. Né? E você sabe, Vanessa, sou mãe atípica, eu trabalho com mães Sim. atípicas e a coisa mais difícil é você tentar tirar uma criança da tela, uma criança autista. Então, às vezes, o único recurso que aquela mãe tem para ela poder sentar e comer também, tá? Ela tá dando comida para a criança e ela poder sentar, porque às vezes ela nem consegue comer. Então,
é um recurso que às vezes é o único que tem ali disponível. Mas essa dica que você está trazendo é muito legal, né? Você vai levar a criança aí para um sentimento de pertença, né? Você está estimulando a criança a ser criativa, a ter a autoconfiança, né? Aquele reforço positivo que você vai dando vai desenvolvendo na criança aquela autoconfiança, né? Autoestima. Mas é o que você falou, como recurso. Isso. Como recurso, ok. Né? Sim. Babá também é um recurso para quem Sim. pode pagar? Sim. Como recurso, ok. Mas trazer a dinâmica da casa, como agora eles estão quietinhos ali na TV, no tablet, no celular, e eu vou fazer a comida, a gente senta para comer, o celular vai para cima da mesa, e aí realmente isso mexe, né, com o resultado final, que é a ansiedade, uma das, né? Um dos resultados é a ansiedade, que a gente está falando de ansiedade aqui. Sim, com certeza. Bom, a gente vai encaminhar para um momento que eu adoro. Que é o seguinte, todo episódio a gente pede, né, para trazer uma frase, seja autoral, seja célebre, seja uma frase de uma música, um livro, um texto, mas algo que faça conexão com o episódio de hoje. Quem vai começar? Vanessa. Eu? Vanessa é a convidada. Tá. Eu tenho uma frase, assim, que eu uso muito, eu gosto muito, eu acho que resume muito, né, o que a gente conversou e o que... Acho que o meu legado de vida, né, que ela é assim... A vida é movimento e o movimento transforma. Então, nós só vamos ter transformações na nossa vida quando nós deixamos a vida fluir. E a vida flui em movimentos, né? E quantas vezes a ansiedade nos para. Então, nesse parar, a vida não flui. Então, a gente se acostuma com uma vida não fluida. E quando a gente abre os olhos e vê, poxa, não... A vida é um rio que flui. Então, nesse movimento que eu me permito deixar que a vida flua, que a vida ande, as transformações vão acontecendo. Legal, lindo. Eu vou trazer aqui uma frase de um autor que a gente conhece, né? Da TCC, Robert Léry. Acho que é assim que se pronuncia. No livro dele, Não Acredite em Tudo que Você Sente, ele diz, as emoções fortes fazem parte do desenvolvimento da existência humana. E eu acho que essa mensagem que Léry sugere é que ao invés da gente evitar as nossas emoções fortes, a gente precisa aceitá-las, né, Vanessa? Como parte do nosso desenvolvimento. E usando essas mesmas emoções para que a gente se fortaleça. E tanto assim no nosso autoconhecimento, como também fortalecer a nossa resiliência emocional. Então, eu gosto muito dessa frase, né? As emoções fortes fazem parte do desenvolvimento da existência humana. Lindo. Excelente. Vanessa, você quer deixar uma mensagem final? Aproveita, deixa seus contatos para quem quiser te seguir, conhecer melhor o seu trabalho. Fique à vontade. A mensagem que eu quero que vocês se conscientizem, né, com esse programa é assim... Muitas vezes nós procuramos a palavra quem sou eu, né? Onde eu tô, por que eu vivo, né? E a gente se pega na situação que a gente tá no momento e aonde a gente quer chegar, né? Existe aí um eixo relacional dentro de nós. O factual, que é o hoje, o ideal, que é aonde a gente quer chegar. Porque o ser humano, o maior desejo do ser humano é chegar à perfeição. Esse é o maior desejo, né? E existe o eu real. E o que é isso, né? Para responder a pergunta, quem sou eu? Eu não sou nem quem eu sou hoje, no factual, aquilo que eu estou vivendo, aquele transtorno que eu estou vivendo, aquela situação que eu estou vivendo. E também não sou o meu eu ideal ainda. Porque esse eu ideal de hoje, amanhã ele já não pode ser. Porque a vida se transforma, a vida é movimento, né? Então, quem que sou eu de verdade? Eu sou o meu eu real, que é aquele que caminha do factual para o ideal. Ou seja, é a essência. É a minha força interior que move, que flui a vida da situação que eu tô hoje para a situação que eu quero chegar. Entende? Então, eu não sou a situação que eu tô vivendo, eu não sou a minha ansiedade. Eu sou uma força maior interior que me move para que eu entenda, aceite a ansiedade e me mova para que eu me transforme sendo uma pessoa mais leve, mais tranquila, mais harmoniosa. Então, sempre lembre disso. Eu não sou a minha situação. Eu sou um eu muito maior que isso. Muito além do que eu mesmo imagino. Então, e o nosso
ideal, ele sempre vai mudar, porque a vida flui, a vida transforma e a perfeição sempre muda. Porque a gente tem um ideal de perfeição hoje, amanhã já pode ser diferente. Né? E é isso que eu trabalho muito nas minhas redes sociais. Tanto a ansiedade, quanto essa descoberta do eu, essa descoberta de quem eu sou de verdade. Então, se você quiser me seguir, é @me.vanessaoliveira no Instagram. Lá você vai encontrar vários conteúdos desses. Muitos, hein? Muitos. É Isso aí, Vanessa. A mensagem que eu deixo hoje é: não deixe que a ansiedade dite ou seja o maestro do ritmo da sua vida. É importante que a gente confie na nossa força e aceite os sentimentos que a gente tem para seguir em frente com coragem, porque o leme do barco da nossa vida, ele está em nossas mãos, né? Então, esse equilíbrio emocional que estamos buscando, ele está muito mais próximo do que a gente imagina. E é sempre confiar. É você que guia o seu barco, não a sua ansiedade. Você não é a sua ansiedade. Você está no leme da sua vida. E pode pirar, Kátia? Pode pirar? Pode pirar, desde que você não se esqueça, né, dessas últimas palavras aí que a Vanessa disse, que eu disse, que a gente sempre dá uma pirada mesmo na questão da ansiedade, mas tudo tem solução, né? Buscar ajuda, buscar a sua terapia, olhar para esse eu que você traz, né, Vanessa, entender que quem está no leme do barco somos nós. Sim, pode pirar, mas volta logo. Excelente. Bom, queria agradecer mais uma vez a oportunidade dessa minha querida parceira de trabalho e de vida, Vanessa, por estar aqui com vocês. Queria agradecer a sua rica participação, Vanessa, foi incrível. Foi maravilhoso mesmo. Agradecer a quem está assistindo até aqui, né? Muito Chegou obrigada. até aqui, acompanha a Kátia pelo psi.katiacoutrin no Instagram, ou no YouTube, pode ver os outros episódios também do Pode Pirar, youtube.com/@KatiaCoutrin. Isso mesmo. Até o próximo episódio, então. Até o Obrigada. próximo Pode Pirar. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada.